Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 6 de julho, e vamos aos destaques. Tarcísio de Freitas tem encontro com Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Lira quer votar a reforma tributária ainda hoje. Ministério do Turismo está mais perto de uma mudança no comando. E Meta lança plataforma para concorrer com o Twitter. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem uma conversa prevista para hoje com Jair Bolsonaro. Também participa do encontro o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Essa reunião é sobre reforma tributária. Esta semana, Bolsonaro se manifestou contra a reforma. Nas redes sociais, o ex-presidente disse que era, abre aspas, uma reforma do PT, fecha aspas, e um soco no estômago dos mais pobres. Ele também defendeu o arquivamento da matéria. Tarcísio agora quer dissuadir Bolsonaro dessa postura e assim garantir o apoio do PL à matéria. Ontem pela manhã, o governador de São Paulo concedeu uma entrevista ao lado, olha só, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nessa entrevista, Tarcísio se mostrou bem mais aberto ao texto. Disse concordar com 95% da proposta. À tarde ele esteve no Congresso, conversou com a bancada do Republicanos. Nós conseguimos um trecho da fala de Tarcísio nessa reunião do partido. Vamos ouvir. São Paulo é forte no agro, é forte no setor industrial, é forte no setor de serviços. E o que a gente está entendendo do texto e quais são, na nossa visão, alguns pontos de atenção, mas eu entendo que a gente está caminhando também muito bem para construir uma boa solução. Ainda nessa reunião, Tarcísio falou que a reforma tributária era uma reforma de Estado. Recebeu aplausos. O que vai acontecer em São Paulo? Num primeiro momento, a gente perde receita. Mas a partir do momento que a gente equilibra o jogo, ou seja, que a gente elimina a guerra fiscal, e São Paulo hoje talvez seja o estado mais prejudicado com a guerra fiscal, a gente ganha. No médio e longo prazo a gente vai ganhar. Então eu entendo que é interessante para vários estados e é interessante também para São Paulo, por mais que você perca no curto prazo. Então a gente está mirando médio prazo, longo prazo. Todos os pontos que eu tenho defendido ou atacado na reforma tributária não tem reflexo, por exemplo, no meu mandato. Eu estou pensando lá na frente, vai ter reflexo nos próximos mandatos em face do período de transição. Então a gente está realmente aqui pensando o Estado. Isso é uma coisa importante. Não é uma emenda à Constituição de governo. É uma proposta de Estado. Foi pensada há muito tempo. O gesto do governador vem após uma série de manifestações públicas dele contra a reforma tributária. A ofensiva era sob o pretexto de que São Paulo perderia a arrecadação, uma ofensiva que deu resultado. O relator da matéria, deputado Aguinaldo Ribeiro, falou ontem em dar poder de veto a alguns estados, entre eles São Paulo, no Conselho Federativo a ser criado. Esse conselho seria o responsável por administrar o IBS, o novo imposto proposto com a reforma. Na Câmara, o presidente Arthur Lira quer iniciar a votação da reforma tributária ainda hoje. É um desafio. Até o fechamento da edição deste podcast, na noite de ontem, a pauta ainda seguia trancada. Não tinha sido votado o PL do CARF. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, teria pedido uma conversa com o presidente Lula. A possibilidade de que essa reunião aconteça ainda hoje, e a expectativa é sobre a entrega de um pedido de demissão por parte da ministra. O nome cotado para o lugar de Daniela é o do deputado Celso Sabino. Na agenda do presidente Lula para esta quinta, consta apenas uma conversa com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Esse encontro acontece às 15 horas. E a Meta, que administra o Instagram, quer concorrer com o Twitter. Desde ontem, a empresa liberou para os usuários do Insta acesso ao novo aplicativo, o Threads. Trata-se de uma rede social focada em textos curtos. Até a interface é parecida com a do Twitter. O lançamento dessa rede acontece após deslizes de Elon Musk, CEO do microblog. O mais recente deles foi a limitação de visualizações de postagens, algo que não agradou em nada os usuários do Twitter. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista, produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini.
Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã!